A liberdade, a liberdade, que tema importante para a humanidade desde tempos que a gente nem se lembra mais. Os homens de Teba, nobres guerreiros, lutaram contra os persas que invadiam o mundo grego e lutaram pela liberdade. Ao longo da história, escravos lutaram e se revoltaram contra Roma pela sua liberdade. O povo de Israel se levantou também contra o Império Poderoso pela sua liberdade. E assim fomos caminhando. A Revolução Francesa falava em liberdade. A independência dos Estados Unidos também trazia o tema da liberdade, até mesmo numa grande estátua chamada Estátua da Liberdade, que está lá até hoje, para lembrar a todos da importância da liberdade. E ainda assim, os seres humanos que deveriam ser os mais livres de toda a Terra, muitas vezes são aqueles que estendem os pulsos e pedem as algemas da escravidão de líderes religiosos tirânicos. Mas o apóstolo Paulo tem para nós uma palavra no dia de hoje. O apóstolo Paulo nos deixou um ensino de Deus sobre a liberdade e que nós vamos juntos acompanhar nesse texto sagrado. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e mais uma vez estamos aqui juntos para acompanhar o texto sagrado. E eu convido você a que nós façamos juntos a nossa costumeira oração. Senhor nosso Deus, nos ensina a Tua palavra e nos guia a toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. E eu espero que essas breves orações que eu faço ao começo de cada vídeo inspirem você a usar o seu tempo também para conversar com o nosso Pai e abrir o seu coração e viver uma vida, então, mais abundante e mais repleta daquilo que você pode receber. Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias, então. Vamos à carta de Paulo aos Gálatas. Se você não está acostumado com Bíblia, pegue o sumário da sua Bíblia e procure lá no Novo Testamento Gálatas. Descubra qual é a página, abra por lá e procure o capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Parece ser uma redundância, parece ser uma coisa óbvia, né? Quem liberta alguém, liberta para a liberdade. Mas a Bíblia não tem desperdício de palavras, então deve ter uma razão para isso, sim. Esses cristãos que estavam lendo essa carta estavam sob escravidão. Foram libertos por Cristo, mas se entregaram a uma escravidão. E aí precisavam ouvir: ei, Cristo não libertou vocês para essa escravidão, Ele libertou a gente para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jugo é aquela peça de madeira, normalmente, que se colocava por cima dos animais. Hoje se chama talvez de cangalha, né, para quem conhece o termo, para que os animais puxassem um arado, puxassem uma carroça. Paulo fala, não se coloquem outra vez sob um jugo de escravidão. Cristãos desse meu país, não se coloquem outra vez ou se libertem desse jugo de escravidão que colocaram sobre vocês e vocês deixaram. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. A circuncisão era o rito judaico dos homens, onde era cortado fora o prepúcio, que é a pele que recobre a extremidade do pênis. Era um rito típico judaico e um rito sim prescrito pela lei de Moisés, ainda que fosse até mais antigo. Paulo fala assim, se vocês fizerem isso, Cristo não serve de nada para vocês. É como aquela pessoa hoje que tenta, pelo cumprimento de um outro rito da lei, ser justificado diante de Deus. Então não precisa da cruz do Calvário, né? É isso que Paulo está dizendo. De novo eu declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Quem escolheu um trecho da lei para cumprir está obrigado a cumprir a lei toda. Não tem essa de você e o seu líder espiritual ressuscitar um pedacinho da lei de Moisés e dizer assim, não, só esse pedacinho aqui. Não, vai cumprir tudo. Ou vai se colocar debaixo de maldição. Melhor ficar com Cristo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Será que eu vou ler isso para você? Será que essa palavra é para você? Será que você está sendo tentado a se justificar, a se tornar justo diante de Deus pelo cumprimento da lei? Se você está fazendo isso, você caiu da graça de Cristo. Você precisa se arrepender e voltar para o caminho. Eu vou dar aquele exemplo que eu tenho batido bastante ultimamente. São alguns exemplos, na verdade, é um conjunto deles, né? A proibição de alimentos que Deus nos deu, a obrigação de não trabalhar no sábado e a cobrança do dízimo. Todos são imposições da lei de Moisés, que não são para a igreja. Se você tenta se justificar diante de Deus pelo cumprimento de alguma dessas coisas,
você é obrigado a cumprir toda a lei. E eu vou lhe dar uma má notícia, tá? Você não vai conseguir, porque só Jesus conseguiu. E você vai trazer sobre a sua cabeça maldição. Nós já estudamos isso aqui nesse texto de Gálatas. Aquele que tenta cumprir a lei e não cumpre, traz sobre si o quê? Maldição. Eu sempre tenho que repetir isso porque sempre tem gente mal informada. O dízimo vem antes da lei, ele vem de Abraão. Abraão deu dízimo uma vez na vida por causa de um evento especial. É isso. Mas tinha Jacó. Jacó foi um péssimo exemplo, tá? Deus prometeu para Jacó que ia abençoar e Jacó botou botou em dúvida a promessa de Deus. Falou assim, se tu realmente me abençoar, vou te dar um 10%. Então esse não é um bom exemplo, tá? Mas então, não tente viver pela lei por qualquer trecho da lei. É como uma pessoa que se orgulha muito. Eu não tenho tatuagem, porque a lei proíbe. É? Mas você cortou a barba porque a lei proibia cortar a barba, então você caiu sob maldição. É aquele que tenta usar alguma coisa da lei para se orgulhar ou para se justificar e não percebeu que em outro trecho que ela não cumpriu, caiu sob maldição. E com Cristo? Com Cristo assim, eu tenho certeza que eu vou pecar. Por quê? Porque eu ainda estou debaixo do céu, não estou no lado de cima ainda. Então, eu abomino o pecado, eu luto contra ele, mas se eu pecar, eu tenho um advogado que é Cristo. Eu não preciso andar sob condenação. Ele me justifica. Ele me salva. Agora, se você optar por viver sob a lei, então a lei lhe condena, porque a lei não é o seu advogado. A lei é o seu condenador. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Justiça aqui eu já expliquei, né? O termo hebraico tzedakah é o conceito de estar justo diante de Deus. Não é justiça no termo de judiciário, tá? Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Ou seja, nós temos uma esperança. Nossa esperança é ser justo diante de Deus. É aquele dia onde estaremos lá diante do trono do Pai. E isso é feito pela ação do Espírito Santo, tá? Não pelo cumprimento da lei, de nenhuma norma. Claro que nós cumprimos normas sociais, normas inclusive do nosso país, porque a própria Bíblia fala para a gente fazer isso. Mas não é isso que nos salva diante de Deus. O que nos salva diante de Deus é a cruz do Calvário e a fé no ato redentor de Cristo. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão ou a falta de circuncisão tem algum efeito, mas a fé que atua pelo amor. Paulo está dizendo, Paulo foi circuncidado, tá? Paulo foi circuncidado ao 8º dia, quando bebê. E ele está falando assim, olha, diante de Deus, em Jesus Cristo, nem o fato de Paulo ser circuncidado, ou ele citou no começo, né, o amigo dele, Tito, o fato de Tito não ser circuncidado, nenhuma das duas coisas faz diferença. O que faz diferença é a fé que atua pelo amor. É isso que faz a diferença. Então, tentar buscar na lei a justificação é mau negócio. Vocês corriam bem. Paulo usa muitas metáforas. Ele usa a metáfora, por exemplo, do militar, né? Ele fala que quem anda na fé é como um soldado, que se preocupa, então, com o cumprimento das suas obrigações. Ele usa também a metáfora do atleta, né? Eu corro essa corrida. E aqui ele fala, vocês corriam bem. O que os impediu de continuar obedecendo a verdade? Ei, você, meu irmão, você começou bem. Quem impediu você de continuar? Por que você caiu nessa história de cumprir lei? Por que você caiu nessa escravidão? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Quem é que está chamando você? É o Espírito Santo. Essa persuasão de cumprir lei não vem do Espírito Santo. Ela não vem do Pai, ela não vem do Espírito Santo. Ela vem de pessoas que querem escravizar você. Será que já conseguiram? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui é um ditado antigo que Paulo traz para esse trecho. Vou lhe explicar, tá? A metáfora do fermento ela é bastante antiga. Eu trabalhei bastante nos evangelhos sobre isso, mas talvez você esteja conhecendo o canal agora, ou talvez apenas não se lembre disso, então vou lhe ajudar. O fermento antigo não era como o nosso, tá? A gente hoje vai lá, a gente hoje compra o pão pronto, né? Mas quem fazia pão em casa normalmente comprava o fermento na padaria ou no mercado para fazer o pão. E antigamente, não. Se pegava farinha, se amassava aquela farinha com um pouco de água, se deixava aquilo guardado num lugar coberto por um pano, e todo dia lá colocava um pouco mais de farinha, um pouco mais de água. Normalmente depois de uma semana aquilo virava uma massa de fermento, aquele cheiro forte de fermento. Se pegava isso e colocava bastante farinha para fazer pão, só que antes de assar, se separava uma porção e guardava. Aí assava o pão e essa porção era chamada do quê? De fermento. E aí quando queria fazer mais pão, pegava essa porção e colocava num monte de massa e essa porção de fermento levedava toda a massa. É essa a ideia. O fermento é o quê?
é uma coisa pequena que, quando entra, modifica a natureza daquilo que é maior onde ele entra. É o menor modificando o maior. Jesus usou essa metáfora do fermento para falar da igreja, por exemplo. Né? O cristão entra na sociedade, leva o evangelho e modifica o seu entorno, porque o evangelho é mais forte do que o mundo. Mas aqui Paulo também está falando dos maus ensinos. Olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você tenta cumprir um rito da lei, uma obrigação da lei, você perdeu tudo. Foi tudo contaminado agora. Por quê? Porque a lei fala que maldito é aquele que não cumprir todas as palavras da lei. Está entendendo? Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Paulo tem um convencimento. Eu estou fazendo esse trabalho aqui, eu estou escrevendo para vocês, e eu estou convencido que esse que vai ser o pensamento de vocês. Vocês vão fazer a coisa certa. Eu estou aqui falando com você nesse vídeo, eu estou convencido de que você que me vê tem plena condição de fazer a coisa certa. Você tem plena condição de abandonar a escravidão que colocaram sobre você e viver a liberdade em Cristo. Eu estou convencido no Senhor disso. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Isso era para ontem e é para hoje também e é para amanhã, tá? Quem perturba a igreja com ensinos falsos vai sofrer a condenação por isso. É uma lei de semeadura, tá plantando, vai colher. Vai trazer isso sobre a sua vida. Irmãos, se eu ainda estou pregando a circuncisão, por que eu sou perseguido? Aqui na época, a circuncisão era um grande problema, né? Um grande tema. Ainda que eu já tenha ouvido nos dias de hoje gente falando sobre circuncisão, tá? É uma loucura, mas tem gente falando sobre isso. Mas era um grande problema. E Paulo fala assim, se eu estivesse pregando isso, a circuncisão, por que me perseguiriam? Porque boa parte da perseguição contra Paulo, ou a maior parte dela, vinha dos judeus, né? Então Paulo fala, tá vendo? Tá vendo? Eu sou perseguido não é porque eu prego a circuncisão, é porque eu prego a cruz. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido, né? Porque a cruz é escândalo, ela sempre foi e continua sendo. Gente, a cruz é um escândalo. Você chega hoje num grupo de pessoas para falar sobre a cruz do Calvário, sobre o Deus que se fez homem e foi assassinado naquela cruz porque ele permitiu isso para pagar os nossos pecados e ressuscitou, isso é escândalo. Você não consegue que as pessoas acatem isso assim. Claro que tem aqueles que buscam a cruz, que recebem essa palavra com alegria, mas ela serve como um escândalo para as pessoas. Ela é como uma pedra de tropeço. As pessoas olham, que coisa horrível, que coisa de gente carola, de gente bitolada, essa coisa de ficar falando de cruz, de calvário, de evangelho, de sacrifício. Nós somos pessoas modernas. A cruz continua sendo um escândalo. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que eles se castrassem. Paulo aqui pegou pesado. Porque essas pessoas estavam dizendo para os homens lá da igreja da Galácia que eles se submetessem a um ritual judaico da circuncisão, que era remover uma parte do pênis. Sim, a pele, mas a pele é uma parte do corpo e é uma parte do pênis. Paulo fala assim, estão querendo que vocês façam isso, por que eles não cortam o deles fora de uma vez? Né? Porque assim, já que eles querem que vocês sejam mais santos por cortarem um pedaço da pele, eles cortem também o deles de fora. Aí não, né? Aí ninguém quer, né? Tá percebendo? Paulo ele faz esse exagero, né, essa hipérbole, para mostrar o absurdo da situação. Gente, não é por cortar um pedaço do corpo que a pessoa vai ser santificada diante de Deus. Para com isso. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Está aqui, voltando para o tema do verso 1 do capítulo 5. O que ele falou lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que ele fala agora no verso 13? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião ao quê? À vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, olha só, nós estamos livres. Então se eu estou livre eu posso fazer o que quiser? Mas não use isso para dar ocasião para fazer a coisa errada. Quando ele fala que a carne é no sentido de as vontades do homem natural e não do homem já espiritual, nascido de novo, né? É o que todos nós temos. Todo ser humano é tentado. Agora, não dê vazão para isso, não use sua liberdade. Aqui eu vou fechar aquela questão que eu já puxei anteriormente, né? Então pode tudo? A questão não é pode ou não pode. A questão é que se você está em Cristo, você não vai ficar fazendo o que não deve. Você vai buscar o certo, mas não é viver por regra. Não é viver a regra para chegar à justiça em Cristo. É a justiça de Cristo na cruz que chega a nós e nos dá o entendimento. Tem coisa que eu não faço. Quer pegar um tema que eu já citei? A tatuagem, por exemplo, né? Quem acompanha aqui o canal há tempo já viu, eu de manga curta, eu sou tatuado. Ok, não tem nada a ver com a sua vida, quer tatuar, se tatue. Mas eu vou lhe dar uma dica.
Não faça um desenho que seja uma coisa que você vai olhar depois e vai dizer assim, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer comigo? Não use a sua liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então o negócio não é ficar buscando a carnalidade, é buscar servir ao outro com amor. Olha aqui a chave para esse cuidado. Em vez de tentar seguir norma, sirva ao próximo com amor. Vou pegar naquele ponto que o dizimista deve estar com ódio de mim, o cobrador de dízimo então nem se fala, já me condenou ao inferno 50 vezes. Mas vou pegar lá. Em vez de ficar com essa conversa de comprar lugarzinho no céu, dando 10% do seu dinheiro para o seu pastor favorito, ajude um pobre. Ajude um pobre. Você já viu o texto, o vídeo aqui sobre dízimo, eu falo sobre isso, né? O primeiro texto que eu cito é aquele que fala que de cada 3 anos a pessoa não era para dar o dízimo, era para distribuir para os pobres. E esse aqui ninguém prega, né? Mas vai lá, sirvam uns aos outros em amor. Você vai ver a diferença na sua vida e na vida do outro. E na vida do outro. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus já falou isso. Então o sujeito fica lá tentando cumprir a lei, guardando o sábado, proibindo alimento, proibindo tatuagem, proibindo brinco. Já me disseram isso no tempo que eu usava brinco, né? Teve um que falou, não, mas a lei lá fala que os homens tiraram as argolas das suas orelhas. E eu sou lá para cumpridor de lei de Moisés? Eu? Daqui a pouco vai querer que eu faça circuncisão também? E o cara que me disse isso não fez circuncisão nele mesmo, né? Mas ele queria botar a escravidão dele em cima de mim. E eu uso o brinco se eu quiser. Eu hoje não uso mais, não tô afim. Mas se eu tiver afim, eu vou usar de novo. Por quê? Porque eu sou livre. E não tem nenhum problema com isso, tá? Aliás, se você não sabe, tá? O brinco na orelha, em muitas culturas, ele era um artefato predominantemente masculino. Ah, essa você não sabia, né? Então tá bom. Mas vamos seguir, que o assunto aqui não é o brinco na minha orelha. Mas, vamos lá. Toda lei se resume no só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Porque, olha, esse pessoal da escravidão aqui é isso. Gente, é isso. Você que vive a liberdade, você sabe disso. O outro que é escravo do sistema religioso dele, ele vem querer devorar você, ele vem querer morder, ele não consegue tolerar a sua liberdade. A sua liberdade fere os olhos daquele que se escraviza. Ele não se contenta em viver a escravidão dele. Ele quer que você também seja escravo. É interessante, quer ver? Ó, o pessoal que idolatra o sábado, eu já passei por isso. Tem lá pessoas no ambiente. Algumas pessoas são de Cristo e algumas não são. Qual deveria ser o foco dos de Cristo? Levar Cristo para os que não têm Cristo. Aí o sujeito descobre que eu não idolatro o sábado e gasta todo o tempo e as suas energias para me convencer que eu estou em pecado, que eu vou para o inferno porque eu não guardo o sábado igual a ele. E aí o outro que nem Cristo tem, olha para aquilo e fala assim, tô melhor sem essa conversa de igreja, porque esses aí que são cristãos não se entendem. Então nessa história toda aí, deixa eu continuar na minha vida mundana. Tá percebendo? O problema, né, é a história que eu falei, o sujeito vem aqui no meu canal, em vez de se preocupar assim, poxa, alguém está ensinando a palavra de Deus? Deixa eu perguntar uma coisa para você, quantos canais você conhece nessa plataforma aqui, que abrem a Bíblia texto por texto, capítulo por capítulo, verso por verso e ensinam? Eu queria que tivesse uns 500 e que o meu fosse o mais fraquinho de todos. Para o pessoal poder vir aqui e dizer assim, canalzinho fraco, hein? Porque tem mais outros 499 que ensinam com mais profundidade. Eu queria, mas não é a realidade de hoje, pelo menos não de hoje, do dia que eu gravo esse vídeo. Aí o sujeito vem aqui, em vez de se alegrar e tentar contribuir com a expansão do evangelho, ele vê que no meu braço tem uma tatuagem e fala assim, tatuagem na pele é pecado. É o comentário do sujeito. Puxa, que grande cooperação que você deu para o evangelho. Ou então aquele outro que vem, né, se achando um grande intérprete da Bíblia, e ele viu num videozinho picareta por aí, que não explicou direito para ele, sobre a questão dos manuscritos antigos a respeito de João, capítulo 8. Esse aqui é um texto espúrio, você não sabe nada da Bíblia, se soubesse não pregava esse texto. E o sujeito não fez nenhum mínimo esforço para estudar um pouquinho crítica textual. Não vou encher seus ouvidos agora com isso, tá? Estou só dando exemplo de gente que vive na escravidão e se incomoda com a liberdade do outro. E em vez de tentar levar o evangelho adiante, ele fica se ocupando de bater em outros cristãos,
porque os outros cristãos não vivem a mesma escravidão que ele. Então, cuidado para não se destruírem mutuamente. Não se destruam mutuamente, se entreguem a Cristo e vamos continuar lendo a Bíblia. Volte na próxima para a gente continuar estudando a palavra do Senhor. Até lá.